na igreja de Cristo, servindo a Cristo pela minha igreja durante 40 anos, 50 anos e agora não, agora isso não é perseverança. A perseverança é completa. Ela marcha vendo o bom pastor na frente. Amém. E a ovelha segue aonde vai indo esse pastor. Amém. Mas esse discurso dizia: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. É como se numa linguagem para hoje, numa contextualização local, pudéssemos dizer: o que adiantou ir naquele local para orarmos? O que adiantou ir naquela reunião de planejamento? O que adiantou aqueles momentos de oração? Eu percebo que as coisas não é assim, irmãos. Essas palavras são palavras que Deus classifica como duras, são palavras que são perversas e mostram o coração do povo dele e das nações. Ainda que a sentença, como diz no primeiro versículo, está diretamente relacionada para Israel, o povo de Deus. Não existe na literatura humana um livro que tenha a maior capacidade e propriedade de desvendar tanto o que está na mente como o que está dentro do espírito, do que é a própria palavra de Deus. Ela tem a capacidade de discernir, de aquilatar coisa com coisa, de maneira que isso pode estar lá na mente ou no fundo do coração, uma indagação perversa. Deus mesmo está dizendo: cuidado, não é inútil não. O versículo 15 diz o seguinte: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Olha esse discurso. O próprio povo dizendo essas palavras duras para Deus, num discurso que tem alguma substância prática de vida deles. Nós reputamos por felizes os soberbos. É quando você olha do lado, vê uma pessoa, vê outra, vê alguém, ou vê outros mais, e começa a questionar com você mesmo, ou com você mesmo: mas por que será? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que vale a pena? É o discurso desse povo. Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que vale a pena me desgastar mesmo? Porque, ora, nós reputamos por felizes os soberbos, aquelas pessoas cheias de si, parece-nos felizes. Também os que cometem impiedade ou praticam a impiedade prosperam. Você vê como eles não sabiam e nem conheciam a Bíblia? Cometer impiedade é um desabrochar daquilo que o ímpio tem no coração. E você sabe muito bem, o Salmo 1, como diz, que os ímpios são como palha que o vento dispersa. Aqueles que não caem, aqueles que zombam, aqueles que desprezam, são como palha. Também os que cometem impiedade prosperam. Se eles tentam ao Senhor e escapam, não escapam. Jamais escaparão. Jesus disse: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam de maneira nenhuma pecado, mas eu vim, e pelo fato de ter vindo, o pecado desabrochou no vosso coração. Ele vai de fato tomar providências com relação ao pecado, a desobediência, o descaso, a insensatez. Tem outro grupo de pessoas aqui apresentado nesse texto. É classificado como os que temiam ao Senhor, lá no versículo 16. Esse grupo é uma antítese, é o oposto do grupo anterior. É o contrário, é o reverso. Para você ver que o grupo anterior estava falando palavras duras.
O grupo anterior dizia que é inútil servir. O grupo anterior chega a declarar que os soberbos são felizes. Mas a partir desse versículo 16, olha o que acontece. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Obviamente eram palavras de temor. Obviamente eram palavras de perplexidade diante do nome do Senhor, que apresentava que é o Senhor, é Jeová, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E este povo, que tinha festas monumentais, 3 grandes festas nacionais, outras festas retumbantes, um povo alegre, um povo que sabia muito bem o que era memorial, um povo que tem nos seus fundadores da nação pessoas que faziam memoriais. Abraão fez memoriais. Jacó colocava pedras em algum lugar e ali fazia um altar que invocava o nome do Senhor. Memória. Abraão compra um campo por tal preço para sepultar a sua esposa, e os descendentes vão de fato ficar nessa memória, naquela aquisição. Quando o povo é tirado do Egito, há um cerimonial memônico para se memorizar. É a Páscoa. A Páscoa com todo o seu ritual de sangue de cordeiro assado, de sangue nas ombreiras, do comer fartamente com a família toda ou com alguns vizinhos, o comer com trajes especiais. Tudo isso é para memória. Isso era para passar de geração em geração. Para ficar na memória. Ou seja, Deus é um Deus que nesse povo e nesse contexto sabe o que é um memorial. Quando as pedras são colocadas por Josué ao passar o rio Jordão, para memória. E assim, irmãos, é um povo que de fato sabia muito bem o que é preservar fatos históricos. Através de algum sinal, através de alguma coisa, através de alguma coisa que pudesse levar à memória. E Deus vai usar esse discurso, e esse, vamos chamar assim, arcabouço pedagógico para dizer o seguinte: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém. Que coisa maravilhosa! Amém. Um memorial, ou seja, um painel ou uma placa, ou muito mais do que isso, algo que de fato Deus mesmo, isso é uma linguagem para que nós venhamos a entender o que Deus de fato faz soberanamente. Deus não tem nenhum quadrinho no céu, etc. Ele é todo poderoso, mas nós não somos. Nós é que marcamos para nós não perdermos nem a memória e nem nos esquecermos daquilo que marcamos em algum lugar. Amém. E se valendo desse recurso, ele fala ao povo e dizendo o seguinte: o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí vem uma declaração pastoral, paternal de Deus para com estes. Ele diz: eles serão para mim particular tesouro. Amém. Não é um tesouro qualquer. Irmãos, nós temos, quando criança, alguns brinquedos. E hoje em dia as crianças têm muitos brinquedos. Mas se você lembrar um pouco da sua infância, você vai ver que dentre os brinquedos que você tiveram, alguns foram mais especiais. Você tinha vários.
crescendo na adolescência ou na mocidade, você teve alguns amigos ou algumas amigas que eu vou chamar assim mais achegados, mais particulares. Mas nesse caso é um discurso do Rei todo e poderoso, Deus. Há uma nação que sabia o que era monarquia, tinha os anais da monarquia. Era uma nação que sabia muito bem o que é ter tesouros. No próprio templo tinha um lugar para tesouros. E se nós tivéssemos, por exemplo, a monarquia, você está acostumado às vezes a ver isso na televisão ou pela internet, quando algumas joias da monarquia inglesa são apresentadas. Alguma coroa, algum colar. Às vezes você consegue ver isso. Mas dentre todas as riquezas que um monarca pode ter, da mesma forma que a criança tem algo particular, o adolescente tem algo particular, o homem feito, a mulher feita, pronta, maduro, é capaz de escolher, não, eu gosto mais deste. Este aqui, não, esse aqui. João, me diga uma coisa, quantos você tem aqui? Não, daqui tem 10. Mas este aqui é especial. Esse discurso que Deus está falando para você. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Amém, Deus. Olha que coisa maravilhosa. Diz o Senhor dos Exércitos, e olha só o que Ele fará. Aliás, já nos fez. Poupa-los, ei como um homem poupa seu filho que o serve. Que coisa maravilhosa. E diz mais, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Eles não vão ver assim de sopetão uma única vez. Eles tinham na história exemplos e mais exemplos de pessoas que serviram a Deus e pessoas que não serviram a Deus. Eles tinham na história gravado no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, talvez Crônicas não tivesse escrito aqui, talvez, mas ele tinha a história passada de quantos episódios de homens que foram fiéis a Deus e outros que não foram. E a consequência daqueles que foram e daqueles que não foram fiéis a Deus. E por isso que Deus menciona aqui, então vereis outra vez. Vai ver de novo. A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero apelar para você, mas eu sei que Deus está apelando já, por isso que eu vou falar. Você deve servir a Deus de todo o seu coração, com todas as forças da sua alma, com todo o seu ser. Você deve, durante o dia, reservar tempo de consagração a Deus, ao aprendizado da palavra dele. E você vai se transformando mais e mais em santo, santíssimo na presença de Deus. E aqui diz Deus falando para você, para mim e para nós, de que os que temem ao Senhor, Ele tem um memorial, é para você. Está escrito lá. E se você não teme, se o seu discurso resvalava um pouco nessa podridão que os descrentes propalaram aqui, inútil é servir a Deus, se recomponha, se refaça. Chegue diante de Deus e fala, aqui estou, Senhor, e eu quero refazer. O meu discurso tem que ser outro, completamente diferente. E Deus mesmo não só já disse, como falou e falará. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei.
você será poupado. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dentre do arcabouço, como chamar assim, semântico dessa palavra servir, está o trabalhar. Trabalhar. Você amanhã vai servir ao seu patrão, mas você não é escravo dele ou dela, mas você vai trabalhar. Amanhã você vai servir com todas as forças aquilo que você faz profissionalmente. Envolve trabalho. A palavra servo envolve trabalho, dedicação. Estar submisso ao Senhor para trabalho. Por isso vamos cantar mais uma vez esse hino. E cantando esse hino passaremos a palavra ao pastor. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino Serviço do Crente 316, que está aqui na tela. Cantemos para a glória de Deus. Faixa 16. Pode sentar, irmãos. Fiquei feliz porque a regência é algo tão gostoso, né? Eu lembrei lá do meu tempo, né, da coral, e a regência é algo muito bom, né, Matheus?
gostoso. Louvado seja Deus, porque é o melhor para Deus. Deus é bom porque a palavra sempre testifica. Há pouco tempo eu preguei aqui atrás com os subtítulos. Você é ateu ou cristão? Palavra dura, não é? Porque ateu é aquele que não acredita a Deus, não acredita em Deus. E o cristão é ungido, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Porque se nós sairmos desta noite daqui para fora sem dar crédito à pregação, você é um ateu. Você está negando a Deus, está negando a sua palavra. Então é muito sério quando se trata do servo bom e fiel, porque no céu não haverá lugar para resmungões, nem aquele que coloca Deus em julgamento. Quem é o homem, quem é a criatura para fazer isso? Como nós vemos aqui no texto relatado, aqui em Malaquias, é profundo. E vem mais esse alerta da parte de Deus para que nós saímos aqui consciente do poder de Deus, principalmente quando se trata que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe tudo. É como eu falei, não sei se o pastor João estava aqui, não sei se foi domingo ou outro, e pessoas um grupo de uma igreja que se juntaram e compraram um gravadorzinho e gravava as pregações para de sexta-feira, ouvia as pregações para criticar o pastor. Para criticar o pastor. E eles tinham esse grupinho, uma Deborah, que toda semana, eu conheci, viu? Toda semana era na casa de um deles. Na casa de um deles. Porque o pastor era humilde, o pastor era uma pessoa, se esforçou para fazer a teologia, todo aquele, conforme manda, e mesmo assim não estava bom para aquele grupinho. Porém, se esqueceram que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus vê tudo, Deus ouve tudo e sabe tudo. E Deus, vamos usar um termo assim meio, pegou um por um. Um por um. Eu conheço um hoje que perdeu tudo. E ele me relatou muitas coisas sobre essas supostas reuniões para criticar igual esses nossos amigos aqui, criticaram o próprio Deus. Então nós vemos muitas vezes pessoas que durante a semana vêm aqui, não retêm o que é bom como está na palavra e saem da porta para fora como ateus e atoas, porque se reúnem fora e está falando mal alguma coisa, já está praticando fofoca, Deus não está nesse negócio jamais. Assim como contei também, conheci outros que pastor jubilado de uma certa idade, por gostar de um certo pastor, tiraram aquele pastor que gostava tanto da igreja e o colocaram de lado. E aquele pastor morreu de tristeza e melancolia, ao ponto de eu uma vez pegar ele com o carro e passar na porta da igreja, ele virou o rosto assim, para não olhar para a igreja, para não olhar para a igreja. Porém, Deus também tocou na vida de um por um daqueles homens, mas tocou de uma maneira mais séria ainda. Desceram à sepultura, um por um, e de modo muito triste, pastor João, enfermidades terríveis. Então é muito sério quando se trata da igreja itinerante, quando se trata do verdadeiro cristão da porta daqui para fora, daquele que realmente reconhece o seu Senhor, reconhece o chamado do nosso Senhor, que não importa onde nós estivermos, a gente pode sim fazer a nossa diferença como cristão. Não é diferença, pelo contrário, a nossa diferença muitas vezes num sorriso, muitas vezes num alimento que vem na tua frente, você agradece a Deus, você ora a Deus, não importa se você está no seu local de trabalho, onde você estiver. Então tem várias maneiras nas quais nós temos obrigação de fazer a nossa diferença, como está escrito, sermos luz nas trevas. Sermos luz nas trevas. E ser o bom sal, vai temperar o alimento na porção certa, para que seja saboroso. Então a gente vê as maneiras que nós precisamos estar atentos. Deus tem falado profundamente nesse sentido, já algumas pregações nós temos falado sobre isso.
sobre ser verdadeiro cristão da porta para fora, e principalmente na primeira igreja que se chama-se lar, porque lá é a primeira igreja do cristão, né? É no lar. Depois estende as tendas, né? É no trabalho, é na escola, né? Porque na igreja é muito fácil, né? Muito fácil colocar a capa, né? Mas não se esqueça que Deus tem visto tudo. Não se esqueça que isso tudo está sendo anotado. Não se esqueça que no dia do Senhor os livros serão abertos. Então é algo que nós temos que estar atento, porque se você não crê nisso, o que estás fazendo aqui no momento de frio? Ele está na tua casa, lá, comendo pipoca, sei lá o que, fazendo o que quisesse. Porém, se você está aqui, é importante que você saia daqui alimentado, nutrido, né, desta palavra, mais que vem mais uma vez nos orientar, nos ordenar, né? Não tem memorial melhor do que nem lembra de onde o Senhor te tirou, né? Né, pastor? Lembra do teu Criador, ora, eras assim, não é mais, né? Então esse é o primeiro memorial que o cristão tem que ter, de onde Deus tirou ele, de onde Deus tem colocado. Eu lembrei que eu tenho uns carrinhos de ferro dos anos 70, né? Meu netinho já pegou alguns, já detonou alguns, né? Mas eu tenho alguns que a gente é como pastor, a gente tem um monte, mas tem alguns que a gente, né? Então tem coisas que a gente guarda, né? Eu tenho coisas guardadas na minha mente, da palavra do meu bisavô, que eu já contei para vocês, né? Do meu crescimento na igreja, do temor e temor, da ordem e decência que tinha. É ruim que no meu tempo as crianças ficavam passando assim, né? Enquanto o pastor estava pregando, é ruim, né? Eita. As irmãs diaconisas, como dizia para minha tia, né? As irmãs de bigode, batiam um olho assim, era duas batidas de olho, uma da irmã e outra em casa e me sapeca depois, né? Então né? Chegava em casa, foi fazer o que lá, né? Porque levantou, né? Porque havia assim uma total respeito, principalmente na hora da palavra. Então que você saia daqui, né, mais uma vez, crendo no poder de Deus que tem tudo preparado. A minha frase, mas você espera em Deus. Você é um cristão ou um ateu? Só você pode responder. Porque se você sair dessa porta para fora aqui e tiver qualquer atitude, nada que não condiz com a palavra, sinto dizer, você é um ateu. Você não acredita em Deus, porque você não acredita que um dia você vai estar diante de Deus, né? Não acredita que haverá um julgamento, que haverá né? O inferno é real, o céu é real. Você acredita? Tudo é real. Ele é a realidade, como diz o louvor. Ele não é sonho, ele é real. Nós estivemos aqui domingo, terça-feira. Domingo Deus falou poderosamente aqui, pastor João. Ceia, Deus não permitiu ninguém tocar na ceia dos diabos. Ministrei a ceia sozinho, fiz tudo sozinho. Porque Deus deu as visões espirituais. Quem estava aqui domingo? Quem lembra que Deus falou? Deus falou que ia mexer nas águas, na terra, né? Os ares, né? Deus liberou o anjo da morte e outro? Da enfermidade. E o Senhor me dava um usar e me mostrava, assim, fazendo, mostrava. E foi dito aqui, de público. Foi ou não foi? Então, quando Deus usa os seus profetas, e não estou aqui para dizer, nossa, pastor, não, estou falando que é real, porque está acontecendo tudo, não me lembro, foi tantas visões que Deus deu no domingo passado, para quem estava aqui, se você estava aqui em espírito e verdade, com ouvidos atentos à palavra, que no próprio domingo começou. A microbomba, não foi assim? É microbomba que fala? Eles falaram, né? Lá começou em Campinas. Quantas perdas e perdas que hoje está fazendo 7 dias. Aqui do nosso lado, Jardim, Campinas, São Roque, chuvas, pessoas que perderam tudo, perderam seus entes queridos, e você está aqui nesta noite. E eu torno a dizer, não use o tempo como descaso ou desculpa para adorar a Deus. Porque mediante tudo que Deus fez no domingo, na terça-feira Deus falou no profundo,
Eu até lembrei do irmão que acho que foi a primeira, a segunda palavra do irmão, 2 Crônicas 7, que o irmão pregou aqui. Não foi isso? Não foi? Não foi o irmão que pegou Crônicas aqui? Então, não tinha nada, né? Se meu povo que clama por mim. Foi Eliana também, mas eu podia. Teve um pastor que pregou, podia. Para mim foi o pastor João, mas não importa. O que importa é que é ser, quer dizer, Deus não obriga ninguém a nada, querido. Ninguém é obrigado a nada. Quando se trata de Deus, ninguém é obrigado a nada. Sei o meu povo que me clama a mim, né? Falou da oração na terça-feira também. Deus não permitiu sairmos daqui, pelo contrário. Deus não permitiu louvor, não permitiu nada. Não teve louvor, nada. Só clamor e oração. Porque é momento de se clamar e orar a Deus, querido. É momento de você começar a ver que o que está vindo por aí. É momento de você clamar pelos menos favorecidos. É momento de você perceber que são mais de 12 milhões de desempregados. É momento de nós entendermos que nós temos visto agora um outono para inverno. Se a amostra grátis de outono e inverno está vindo aí, pastor? Vai ser frio aí. Então a gente vê o que? Tudo que o homem mexeu, tudo o homem tem sua participação ali, porque mexe, joga lixo, joga isso, faz um monte de coisa. Então nós precisamos estar clamando, queridos. E assim com essa palavra de alerta, e nós vamos estar como aqueles que não fizeram parte de turminha, que gravou a pregação assim, que teve temor de Deus, e reconhece que Deus é Deus. Porque de vez de você criticar, fazer qualquer coisa, vai orar. Dobra o seu joelho e ora para que Deus capacita, para que Deus resgata, para que Deus salva. Porque tem que começar aqui na igreja, querida. Então nós temos que estar muito atentos. Porque grandes coisas estão vindo por aí. Eu me lembro que no domingo, cada ai que Deus me dava os ai assim, meu Deus. Foi muito sério. E tem acontecido, ainda vai acontecer muitas coisas. E a palavra